A infância é muito mais do que alguma vez pensou. Nem sempre é fácil compreender o que se passa na cabeça ou no corpo do seu filho. As birras, as dificuldades em aprender, a energia que parece nunca acabar. Muitas vezes isto são sinais de algo mais profundo que ninguém lhe explicou. Neste podcast vamos descomplicar a infância com ciência, exemplos práticos e insights que ninguém lhe conta. Eu sou a Inês, sou terapeuta ocupacional e este é o Descomplicar a Infância, um podcast que faz a ciência falar a sua língua. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Descomplicar a Infância. E hoje, antes de começarmos, eu gostava de fazer uma reflexão, já que vamos falar da temática do déficit de atenção e hiperatividade. E gostava de começar por uma pergunta que provavelmente é a que mais fazem. Tem a ver com o porquê que de repente toda a gente fala de PHDA, porque é que agora parece que existem crianças com PHDA por todo lado, porque é que tantas crianças estão a ser avaliadas, porque é que tantos adultos estão a descobrir aos 30, 40 e 50 que afinal também têm um PHDA. E mais importante, será que realmente existe mais PHDA agora ou será que estamos a diagnosticar demasiado? Bem, eu acho que esta conversa é importante e compreendo perfeitamente os pais quando dizem antigamente isto não existia, ou quando no meu tempo ninguém tinha PHDA, hoje em dia qualquer criança leva com um diagnóstico. Na verdade eu percebo, e sabem uma coisa, consigo perceber de onde é que vêm estas ideias, porque a verdade é que hoje fala-se mesmo muito mais sobre PHDA do que se falava há 20 ou 30 anos. E quem diz PHDA diz autismo. Mas isto não significa necessariamente que a PHDA seja uma invenção recente ou tenha chegado agora quase como uma epidemia, não é isto que acontece. Mas significa que hoje sabemos muito mais sobre o nosso cérebro, sabemos muito mais sobre o desenvolvimento infantil e também temos melhores ferramentas de avaliação, temos profissionais mais especializados e temos mais investigação científica, não é? Sobretudo, temos menos medo de falar destas coisas, temos mais acesso à informação, que também facilita aqui alguns diagnósticos. Durante muitos anos, muitas destas crianças simplesmente eram aquelas crianças mal comportadas, preguiçosas, agitadas, imaturas, desorganizadas, ou aquela frase clássica que muitos de vocês já ouviram, se quisesse, conseguia. Mas hoje, pronto, nós temos uma realidade diferente, sabemos que isto é muito mais complexo do que isto e hoje sabemos que existem diferenças reais na forma como alguns cérebros processam a informação, como eles regulam a atenção, como controlam os impulsos, como organizam o comportamento. E isto é importante porque quando compreendemos melhor estas dificuldades, depois também deixamos de atribuir ao caráter da criança, não é? E acabamos por compreender de onde vem a base deste comportamento. Mas eu acho que existe ainda outro motivo para nós falarmos tanto sobre PHDA atualmente, e este é um tema que eu considero, assim, fascinante. Tenho andado a ler bastante sobre isto, e tem a ver com o facto da infância ter mudado, não é? A infância mudou e muito. Se pensarmos nas gerações dos nossos pais, dos nossos avós, as crianças passavam a maior parte do seu dia em movimento. A maior parte das crianças passava o dia a correr, a subir às árvores, a andar de bicicleta, a explorar, a construir coisas, acabavam por cair, experimentar, passavam horas inteiras ao ar livre e o corpo fazia muito parte da aprendizagem, ok? Hoje em dia, muitas crianças passam a maior parte do tempo e uma parte significativa do dia a fazer exatamente o contrário, não é? Nós agora obrigamos as crianças a passarem mais tempo sentadas, a passarem mais tempo em ambientes estruturados, que exigem competências académicas, e que muitas vezes são confrontadas muito cedo com tarefas que exigem um enorme controle executivo, que elas ainda nem têm. E reparem uma coisa, uma criança com 6 anos, nós estamos a pedir que ela consiga ficar sentada, esperar pela sua vez, ignorar outras distrações, né? Organizar os seus próprios materiais, até planear as tarefas, seguir instruções, manter a atenção durante longos períodos de tempo,
ter que aprender conceitos novos e muitas vezes controlar os impulsos. E nós podemos isto tudo, né? E não me interpretem mal, eu não estou a dizer que a escola está errada, nem estou a dizer que a PHDA é causada pela escola ou pela sociedade moderna, mas o que estou a dizer é que efetivamente hoje as dificuldades tornam-se visíveis mais cedo, porque as exigências também aparecem mais cedo. E hoje, por isso, talvez falemos de PHDA de uma forma tão comum. Não porque as crianças mudaram radicalmente ou porque houve uma epidemia de PHDA, mas porque conseguimos reconhecer aquilo que antes passava um pouco mais despercebido. E eu gostava que guardassem esta ideia para o resto do episódio, porque ela é mesmo importante, que é falar sobre PHDA, mas não significa que nós estamos a inventar problemas, porque também já se ouve falar assim. Significa só que estamos a conseguir finalmente compreender melhor algumas crianças que durante muito tempo provavelmente foram vistas como crianças difíceis. E por isso é importante pararmos e trocarmos este julgamento por compreensão e assim tentarmos ajudar um bocadinho mais estas crianças. Bem, e agora que já falamos um bocadinho sobre a PHDA nos dias de hoje, vamos virar-nos para a pergunta mais importante, que é, afinal, o que é a PHDA? Então, vou tentar explicar isto de uma forma simples, porque honestamente acho que uma das razões pelas quais existe tanta confusão sobre o diagnóstico é precisamente a forma como ele é explicado. E muitas pessoas ouvem a expressão déficit de atenção e ficam de imediato com uma ideia na cabeça, pensam, estas crianças não conseguem prestar atenção. Mas na verdade isto não é bem assim. Aliás, muitas crianças com PHDA conseguem prestar atenção de forma extraordinária, às vezes durante horas, e é aqui que as coisas começam a ficar interessantes, porque o problema não é a falta de atenção, o problema é a dificuldade em selecionar ou regular esta atenção. E eu costumo explicar isto aos pais da seguinte forma. Então, imaginem que a atenção é uma lanterna. Todos nós temos uma lanterna e decidimos onde vamos apontar essa lanterna. Conseguimos ouvir alguém a falar e manter a lanterna focada nessa pessoa. Conseguimos ignorar o barulho lá de fora, conseguimos voltar à tarefa quando nos distraímos. Mas, na verdade, para muitas crianças com PHDA é como se a lanterna tivesse vontade própria. Então, de repente, o barulho da rua depois vai para a luz que está a piscar, depois para um colega que deixou cair o lápis. Entretanto, perde-se num pensamento qualquer que surgiu naquele momento. E quando isto acontece, a professora continua a falar, a aula continua, a informação continua a chegar, mas a lanterna está virada para outro sítio. E isto é importante perceber porque a criança não escolhe distrair-se, não é? Mas não controla. O cérebro simplesmente desviou a atenção antes dela conseguir travá-lo. E talvez seja por isso que muitas destas crianças ficam frustradas, não sabem o que é que deviam fazer e nem sempre conseguem fazer aquilo que sabem, não conseguem demonstrá-lo. E esta diferença entre saber e conseguir é uma das coisas mais difíceis de explicar a quem nunca viveu isto. Mas quando nós olhamos para uma criança e pensamos, mas ela sabe, mas ela fez isto ontem, mas ela consegue quando quer. E é verdade, eu acredito, muitas vezes ela consegue, mas não consegue sempre. E o problema não está no conhecimento, está na consistência. Isto também explica porque é que a PHDA não se resume só à atenção. Na verdade, a atenção é uma pequena parte da história da PHDA, mas quando falamos deste diagnóstico estamos também a falar de controle dos impulsos, que aparece cada vez mais, de organização, planeamento, gestão do tempo, memória de trabalho, regulação emocional, capacidade de iniciar e terminar tarefas e por aí fora. Mas muitas vezes aquilo que os pais observam não é apenas a distração, não é? Uma criança que perde tudo, que se esquece do que lhe pediram há 2 minutos, que está constantemente a interromper ou que responde antes de uma pergunta terminar, por exemplo. Muitas vezes é uma criança cheia de entusiasmo e que abandona passado pouco tempo a atividade, mas que parece que está a viver sempre no momento a seguir, não é? Que não desfruta do que está a viver agora. E sabem o que é mais curioso? É que muitas destas crianças passam grande parte do dia a ouvir exatamente as mesmas coisas, aquelas coisas que todos nós já lhes dissemos, presta atenção, concentra-te, pensa antes de fazer, organiza-te,
Pronto, como se, na verdade, elas não estivessem a tentar, mas isto é mais difícil do que parece. E é aqui que eu gostava que os pais fizessem um pequeno exercício, que é, imaginem que vos pediam para não pensar num elefante cor-de-rosa, e quanto mais tentassem não pensar nele, acreditem, mais ele aparecia. Com crianças com PHDA acontece algo muito semelhante. Elas sabem o que deviam estar a fazer. Elas querem fazer melhor. Mas muitas vezes prometem a si próprias que desta vez vão conseguir e o cérebro continua a funcionar de forma diferente. E isto custa muito e depois entramos ali em problemas de autoestima, autoeficácia e por aí fora. Mas este diagnóstico não tem a ver com falta de inteligência, não tem a ver com falta de esforço ou de educação, e muito menos com falta de amor dos pais. Tem sim a ver com a forma como o cérebro gera a atenção, os impulsos e a sua autorregulação. E quando começamos a olhar para a PHDA desta forma, deixa de parecer que a criança não está a fazer um esforço que a criança não quer. E começamos a ver que realmente a criança muitas vezes está a fazer um esforço enorme para conseguir aquilo que aos outros acontece de uma forma quase automática. Há uma outra coisa que eu gostava muito que os pais guardassem deste episódio, talvez me arrisco a dizer que é a frase mais importante de todas. A maioria das crianças com hiperatividade e déficit de atenção não precisa que lhes expliquem o que devem fazer. Eles sabem. O problema é conseguir fazê-lo de forma consciente, ok? Eu acho que isto é das coisas mais difíceis de compreender para quem está de fora, porque nós vemos uma criança que ontem conseguiu e pensamos, se conseguiu ontem também consegue hoje, mas o cérebro dela não funciona assim. Imaginem que vos peço para segurar numa garrafa de água. É fácil. Agora imaginem que eu vos peço para segurar numa garrafa de água com o braço esticado durante 8 horas. A garrafa continua a ser leve. O esforço necessário para manter aquela posição é que se pode tornar enorme. E estas crianças com PHDA parece que lhes acontece algo semelhante, porque aquilo que lhes estamos a pedir não é impossível, mas exige um esforço muito superior àquilo que nós conseguimos imaginar tendo um desenvolvimento normativo. E por isso, se calhar é o que nos motiva a ouvir tantas vezes os pais a dizer ele parece que está exausto ao fim do dia, ou chega a casa e explode. Ele na escola até se porta bem, mas em casa é impossível. Isto acontece muitas vezes. Ou quando se porta bem na escola, depois chega a casa e ninguém o aguenta. E na verdade isto faz muito sentido, porque muitas destas crianças passam o dia inteiro a tentar controlar coisas que para outras crianças acontecem de forma muito mais automática. Tentaram não interromper, tentaram ficar sentadas, ficar a ouvir, tentaram ignorar distrações e muitas vezes controlar impulsos. Tentaram e muitas vezes conseguiram, mas tentaram sem muitas vezes ninguém reconhecer este esforço, porque o esforço delas é invisível. E há outra parte desta história que eu acho que ainda é muito mais interessante, e é aqui que a terapia ocupacional começa a olhar para essas crianças de forma um bocadinho diferente, porque nós não olhamos só para a atenção, mas olhamos para o corpo. E isto é uma coisa que raramente se fala sobre a PHDA, mas muitas destas crianças apresentam dificuldades que vão muito além da atenção. Podem ter dificuldade em perceber a posição do próprio corpo, podem ter dificuldade ou precisar de mais movimento do que outras crianças, podem procurar constantemente impacto, velocidade, intensidade, ter dificuldades em regular o seu nível de alerta, podem estar sempre num nível de atividade máxima, né, em aceleração máxima. E aqui entram 2 sistemas sensoriais muito importantes, que têm a ver com o sistema vestibular e o sistema proprioceptivo. Eu acho que vocês, a esta altura, já conhecem estes sistemas vestibulares, mas se não os 2 sistemas sensoriais, mas se não os conhecem, eu deixo aqui apenas a nota de que o sistema vestibular ajuda-nos a perceber o movimento e a posição da cabeça no espaço e tem uma influência enorme em tudo o que é a atenção, o equilíbrio, a coordenação dos olhos e até na regulação do estado de alerta. Já a propriocepção é o que dá consciência ao cérebro sobre os músculos, articulações, força e consciência corporal. É aquilo que nos permite saber onde é que está o nosso corpo sem termos que olhar para ela, em que posição é que está, se estamos com os olhos não, com as pernas dobradas ou não, sem precisarmos de olhar para elas. Quando estes 2 sistemas não estão a fornecer ao cérebro a informação que ele precisa, o cérebro
muitas vezes vai obrigar a criança a procurar mais movimento, mais intensidade, mais impacto, mais estímulo. E isto é uma das razões porque vemos algumas das crianças que estão constantemente a balançar na cadeira, constantemente a bater com os pés, a tocar em tudo, a bater em colegas, a ir contra as paredes, a saltar, subir para sítios altos, a tirar-se, a procurar, no fundo, brincadeiras mais físicas. E muitos adultos olham para isto e pensam que, na verdade, ele é elétrico, nunca para, tem muita energia, mas o cérebro daquela criança está a dizer-lhe que ela precisa disto para se organizar. Esta criança não está à procura de confusão, é uma criança que está à procura, na verdade, de regulação. Uma outra coisa que nós vemos com alguma frequência nestas crianças são a dificuldade em planear ações e em organizar estas ações. Aquilo a que nós chamamos de funções executivas, ou seja, eles conseguem ter a ideia, sabem o que querem fazer, mas fica difícil organizar os passos necessários para chegar lá. Pode ser muito mais difícil para elas. Muitas vezes estas crianças são as que se esquecem do material, as que começam uma tarefa e não terminam, que perdem constantemente as coisas. E muitas vezes isto é interpretado como falta de responsabilidade, mas na verdade é uma dificuldade neurológica, de facto, e acaba por revelar aqui a dificuldade nas suas funções executivas, no seu controle dos impulsos, porque é uma criança que tem a ideia e faz antes de planear. Quando olhamos para uma criança com PHDA, temos que deixar de olhar só para a questão da atenção e começar a olhar mesmo para quais é que são as necessidades que o cérebro desta criança em específico, porque nenhuma delas é igual, está a precisar. O que é que precisamos trabalhar aqui? Estamos a olhar para um cérebro que pode trabalhar muito mais do que ele parece trabalhar, estamos a olhar para um corpo que muitas vezes está à procura de 1000 e uma forma diferentes para se poder organizar. Podemos estar a olhar para uma criança que ouve correções constantemente e continua a tentar, ou seja, aqui tem que começar a nascer alguma empatia, temos que começar a perceber o esforço invisível que está por trás de muitos destes comportamentos. Fica mais difícil ter empatia com estas crianças quando percebemos que elas não fazem isto simplesmente porque querem. Na maioria das vezes elas estão mesmo a tentar e é muito difícil. Então, e agora, nesta altura do episódio, depois daquilo tudo que já falamos, alguns pais podem estar a pensar, então, mas o que é que eu faço com esta informação toda? Como é que eu posso ajudar a minha criança? Como é que podemos ajudar estas crianças? E é aqui que pode entrar a terapia ocupacional, mas provavelmente não da forma como as pessoas imaginam, ok? Porque quando nos chegam estas crianças, muitas vezes o que nos pedem é que se trabalhe apenas a atenção. Nós não trabalhamos só a atenção, nós não trabalhamos só o comportamento, nem vamos tentar transformar uma criança noutra pessoa. Aquilo que nós vamos tentar perceber é o que é que está a tornar a vida desta criança mais difícil, porque quando um pai nos procura por causa da PHDA, raramente a preocupação é o diagnóstico em si. O que preocupa os pais acaba por ser as consequências deste diagnóstico. É muitas vezes a dificuldade de fazer os trabalhos de casa, a dificuldade em vestir-se sozinho, o caos que é muitas vezes durante a manhã, a constante luta para tomar banho, muitas vezes alguma impulsividade, a autoestima, esta questão de ser tudo muito exigente e um grande esforço. Às vezes é difícil fazer amigos e, portanto, é precisamente aí que a terapia ocupacional entra, na participação da criança na vida real. O nosso objetivo não é que a criança tenha um bom desempenho dentro da sala de terapia, o objetivo é que ela consiga participar melhor na sua vida, na escola, em casa, nos parques, nas suas refeições, nas suas relações de amizade, nas tarefas com a família. E, portanto, precisamos sempre de perceber primeiro porque é que determinadas tarefas são tão difíceis. Por exemplo, porque é que há crianças que parecem incapazes de conseguir permanecer sentadas. Mas a pergunta que fazemos não é o que é que vamos fazer para ele parar de se mexer, é porque é que ele precisa tanto de se mexer. Porque muitas vezes o movimento é precisamente aquilo que está a ajudar o cérebro a manter-se organizado. Não sempre, lá está, cada criança é uma criança. Mas há de facto crianças que estão constantemente a saltar, a correr, a pendurar-se.
procurar assim atividades mais intensas de ir contra as coisas, e muitas vezes isto está relacionado com a forma como o cérebro processa a informação vestibular e proprioceptiva e a informação relacionada com o movimento, a gravidade, os músculos, as articulações, pronto. Dava outro podcast. Mas quando percebemos a base, é quando deixamos de olhar para a criança, e é aí que nós vamos atuar enquanto terapeutas ocupacionais. É aí que nós vamos perceber a necessidade que está por trás deste diagnóstico. Quanto às funções executivas, a terapia ocupacional também pode intervir, também intervém muito, e eu sei que este é um nome complicado para os pais que não o conhecem muito bem, mas as funções executivas são aquilo que nos ajuda a planear, a organizar, iniciar tarefas, gerir o tempo, a lembrar instruções, a adaptar-nos quando algo muda, a controlar os impulsos. E muitas crianças com PHDA têm precisamente dificuldades nestas áreas, a maior parte delas, na verdade. Por isso, muitas vezes o trabalho não passa apenas por pedir responsabilidade, mas temos que ajudar o cérebro a organizar estas funções executivas e a criar estratégias para que estas crianças possam ter sucesso. Porque é que uma criança falha constantemente e acaba por acreditar que é incapaz, porque isto é tão difícil. E isto é uma das coisas que mais me preocupa, na verdade. Nós temos bastantes colegas de psicologia que depois nos encaminham as crianças porque percebem que a causa desta falta de autoestima tem a ver com o que elas conseguem ou não fazer e que efetivamente as coisas estão a ser difíceis. Ao longo dos anos eu tenho conhecido muitas crianças brilhantes, tenho a felicidade de ter muita sorte com isso, crianças criativas, curiosas, inteligentes e com um potencial gigante, mas que muitas vezes crescem a ouvir que eram distraídas, que são preguiçosas ou difíceis, e às vezes eu percebo, ok, pais, às vezes é mesmo difícil não dizer, mas as crianças começam a acreditar nisto. E eu acho honestamente que uma das coisas mais bonitas da terapia ocupacional e desta área que eu adoro tem a ver com nós procurarmos sempre criar experiências de sucesso. Experiências onde estas crianças sentem que conseguem, sentem que são capazes e que não são um problema, okay? Porque a autoestima nasce quando nós dizemos a uma criança que ela é fantástica, ou nasce quando ela vive experiências em que sente que foi competente, em que ela consegue concretizar coisas que ela achou que seriam difíceis para ela. É por isso que a intervenção não passa apenas por corrigir dificuldades. Na verdade, nós temos que construir competências, passa também por ajudar a criança a compreender, muitas vezes o próprio cérebro, porque muitas das crianças não percebem o que é que lhes está a acontecer. Grande parte da intervenção passa por ajudar os pais a compreenderem o próprio filho e os professores a olhar muito além do que é o comportamento. Muitas vezes, este contexto faz muita diferença. Não apenas mudar a criança, mas mudar a forma como os adultos a compreendem, porque quando a compreensão aumenta, depois a pressão também acaba por diminuir, e se a pressão acaba por diminuir, não é? As crianças acabam finalmente por mostrar tudo aquilo de que são capazes. E quando falamos de intervenção, surge inevitavelmente uma questão que gera muitas dúvidas, muitos receios e por vezes até alguma culpa nos pais, e tem a ver com a medicação, ok? Se há mesmo um tema em que eu sinto que é difícil, também porque não é a minha competência, não é? Não sou médica, mas que é difícil para os pais, eu sinto que existe algum peso nisto, tem a ver com a medicação. Mas acho que é importante falarmos um pouco sobre isto, sem extremismos, sem julgamentos, mas dizer-vos que não há uma resposta simples para uma realidade que é assim tão complexa, como vos estou explicando até aqui. Quando nós falamos de PHDA, parecem existir dois lados. De um lado, as pessoas que defendem que quase toda a gente devia ser medicada, se tem PHDA, deve ser medicado, e do outro lado, há as pessoas que acreditam que nenhuma criança devia tomar medicação, ou pelo menos que deviam tentar de tudo até tomar medicação. E a verdade é que a realidade raramente cabe nestes dois extremos.
apesar de que cada criança é diferente, cada família é diferente, cada situação é diferente. Mas aquilo que faz sentido para uma criança pode não fazer para outra. Por isso é que isto se torna muito difícil de debater. A medicação não vai ensinar competências e às vezes vemos as coisas por aí. Mas vamos explorar um bocadinho isto. A medicação não ensina uma criança a organizar-se. A medicação não vai explicar-lhe, não lhe vai ensinar estratégias, não é? Não vai desenvolver autonomia, não vai subir a autoestima da criança, não vai resolver problemas sensoriais e também não vai trabalhar as funções executivas. No entanto, para algumas crianças, pode criar as condições que são necessárias para que essas aprendizagens possam acontecer. E esta é uma diferença muito importante, porque às vezes os pais perguntam: Inês, a medicação resolve? Acha que devia tomar? E a minha resposta é sempre muito, depende daquilo que entendemos por resolver. Se uma criança tem dificuldade em regular a atenção, em controlar os impulsos ou manter um nível de alerta adequado, a medicação até pode ajudar o cérebro a fazer isto de forma mais eficiente. Mas depois continua a ser necessário aprender, continua a ser necessário desenvolver competências, crescer e compreender aquela criança, não é? É aqui que entram as terapias, seja a terapia ocupacional, a psicologia, a terapia da fala, quando necessário, o apoio da escola, o trabalho com a família, as adaptações no ambiente e na escola, porque uma criança não vive apenas dentro do cérebro dela, não é? Vive em casa, vive com os amigos, vive na escola, vive num parque e muitas vezes só quando as peças estão juntas é que fazem a diferença. Eu gostava de deixar uma mensagem aqui aos pais e dizer-lhes que aceitar medicação não significa desistir do seu filho, ou optar por não medicar também não significa que está a falhar. Porque eu vejo muitos pais como presos assim entre a culpa e o medo. Medo de medicar, não medicar, medo no fundo de tomar uma decisão errada. E na verdade, a maioria destes pais está simplesmente a tentar fazer o melhor possível com a informação que tem naquele momento e acho super importante que vão pedir mais do que uma opinião, que consultem mais do que uma pessoa, mas mais do que perguntar se é a favor ou não da medicação, a pergunta deve ser o que é que esta criança beneficia de tomar medicação agora e como é que isto faz com que ela consiga participar melhor na sua vida, digamos assim. Porque nós não estamos a tratar o diagnóstico, estamos sim a tratar a criança. Nós queremos que a criança aprenda, que tenha amigos, que se sinta competente, que seja bem sucedida no fundo. E a medicação não é um prémio, nem um castigo, é apenas uma das ferramentas que pode existir dentro de um plano de intervenção e como qualquer ferramenta, o importante é a ferramenta em si e perceber se ela ajuda a criança específica e pode entrar e sair quando nós acharmos melhor ou ser ajustada. O objetivo nunca deveria ser tornar a criança mais fácil para os adultos, mas sim tornar a vida mais fácil para a própria criança. Antes de terminarmos este episódio, eu gostava que voltássemos ao início, àquela ideia de que muitas destas crianças passam o dia inteiro a ouvir aquilo que fazem mal. Concentra-te, para quieto, outra vez, já te esqueceste, quantas vezes é que eu tenho de repetir? Pronto, e sabem o que é que eu penso muitas vezes quando trabalho com estas crianças? Penso que a maioria delas já sabe. Na verdade, elas já sabe que interrompe, a criança já sabe que se esquece, ela já sabe que perde mil e uma coisas, ela já sabe que está distraída, já sabe que não consegue acompanhar o ritmo dos outros colegas em algumas situações. E, portanto, não precisamos de lhes dizer isto mais uma vez. Elas vivem todos os dias com isto. O que muitas vezes elas precisam é que alguém reconheça o esforço gigante que elas fazem. Quando alguém lhes diz: eu sei que estás a tentar, eu sei que isto é difícil, eu vejo que tu estás a tentar. Porque quando olhamos para uma criança com PHDA, através das dificuldades, acabamos por perder a vista de quem ela realmente é. E eu gostava muito que os pais se lembrassem disso. A PHDA é apenas uma parte desta criança, não é a criança. Ela continua a ser uma criança criativa, curiosa, engraçada, intensa, cheia de energia, cheia de potencial. E o nosso papel
não vai ser fazer com que ela seja igual às outras, mas talvez o nosso papel seja ajudá-la a crescer, percebendo melhor a forma como o seu cérebro funciona. Porque quando uma criança se sente compreendida, acontece uma coisa extraordinária, que é ela deixa de gastar tanta energia a defender-se e começa a usar esta energia para conseguir crescer e para conseguir corresponder àquilo que lhe é pedido diariamente. E por isso, se hoje ouviu este episódio, porque é pai, mãe, professor ou profissional, eu gostava de lhe deixar uma pergunta. Da próxima vez que estiver perante um comportamento desafiante, em vez de perguntar porque é que esta criança está a fazer isto, experimente perguntar o que é que esta criança está a tentar fazer. Esta resposta pode mudar tudo. E, portanto, a maioria destas crianças não precisa que lhes expliquem porque falham, elas já sabem, elas precisam de adultos que reconheçam o tamanho do esforço que elas fazem todos os dias. E por hoje é tudo. O meu nome é Inês Correia, sou terapeuta ocupacional e este foi Descomplicar a Infância, um podcast que faz a ciência falar a sua língua.